Olá! No programa passado da série especial que a TV Difusora preparou sobre os 400 anos de São Luís, você viu os 100 primeiros anos da colonização da capital do Maranhão. Acompanhou as batalhas travadas entre europeus para tomar posse dessas terras. Viu também as heranças deixadas por eles e que fazem parte do nosso dia a dia até hoje. Apesar de terem sido derrotados pelos portugueses durante a Batalha de Guaxinduba, com uma ajuda da Santa Milagreira, Nossa Senhora da Vitória, foram os franceses que levaram a honra de serem os fundadores da cidade. Mas o tão famoso título de São Luís, de única capital brasileira fundada por franceses, vem sendo questionado por pesquisadores nos últimos anos. A hipótese contestadora diz que foi um mameluco, nascido da relação entre um português e uma indígena, o verdadeiro fundador da cidade. De fato, os franceses estiveram aqui no início do século XVII, em 1612, e tentaram fundar uma colônia que eles chamaram de França Equinocial. Mas eles passaram pouco tempo, cerca de 3 anos e 4 meses, e não conseguiram consolidar essa colônia, porque os portugueses chegaram e os expulsaram do Maranhão. E a partir daí é que Jerônimo de Albuquerque passa a erigir a cidade de São Luís. Nas páginas dos livros a gente também encontra outras curiosidades, como por exemplo a comemoração do aniversário de São Luís, que só passou a vigorar em 8 de setembro de 1912, 300 anos depois da fundação. A data foi instituída um ano antes, em 1911, pelo historiador Ribeiro do Amaral. Foi um dos fundadores da Academia Maranhense de Letras, foi diretor da Biblioteca Pública, foi professor do Liceu, autor de vários estudos sobre a história do Maranhão. Ele, em 1911, vai escrever alguns artigos no Diário Oficial do Estado, numa coluna que ele denomina de O Maranhão Histórico. E aí, nessa coluna, nesses artigos, ele vai fazer uma releitura do livro de Couto d'Abbeville. Esse livro do Couto d'Abbeville, ele descreve um momento dessa ocupação francesa, que é uma cerimônia feita pelos franceses, que é uma cerimônia de posse, no dia 8 de setembro de 1612, onde é feita uma procissão, é rezada uma missa, uma cerimônia típica das nações europeias quando ocupavam terras no Novo Mundo, na América. E aí o Ribeiro do Amaral, ele vai fazer uma releitura dessa cerimônia e vai dizer assim: olha, esse 8 de setembro de 1612 é o verdadeiro auto de fundação de São Luís. A partir daí, ele inventa uma nova tradição para a cidade. Qual seria? O aniversário da cidade, E isso é 1911. E no ano seguinte, o governador do estado, a Sociedade Ludovicense, já se mobiliza para comemorar o primeiro aniversário de São Luís, já com 300 anos de idade. Eu não tenho dúvida que os franceses fundaram. E pergunto assim, o que é que há dos franceses? Não pode haver nada, eles passaram 3 anos em situação precária. Mas há uma coisa muito evidente, o que é que há? Um nome. Esse nome, São Luís, é o nome de francês ou nome português? Luís é um nome tipicamente francês, é o nome dos reis, tu sabe isso. De Luís I a Luís XVIII, depois teve Luís Napoleão, Luís Bonaparte. E Luís era até o nome da moeda francesa num determinado momento. A história que nem todos conhecem, as curiosidades que tornam esta uma capital única. Polêmicas à parte, o fato é que tanto os portugueses como os franceses tiveram um papel importante na história da nossa cidade. Além deles, também aportaram por aqui os holandeses, espanhóis e os africanos. Outro povo que deixou a sua contribuição para a história da nossa cidade foram os holandeses. A sua passagem por aqui foi muito rápida, mas o suficiente para deixar marcada uma época. Os holandeses são sempre vistos como invasores, até porque chegaram de surpresa. A expectativa da população era de que eles viessem como amigos, porque Portugal e Holanda estavam em pazes, tá certo? E eles chegam aqui e
realmente, como diria o padre Vieira, noutra circunstância, com fúria de vencedores e de hereges, eles dominaram tudo. De toda maneira, eles vieram aqui com um projeto mais moderno. O projeto de produção econômica holandesa era mais moderna do que o que até então havia aqui de Portugal. Mas, pelo fato exatamente de eles atacarem as duas coisas mais importantes que a cultura portuguesa havia até então estabelecido aqui, que era o quê? A religião e a primeira agricultura, aquela agricultura fundamentalmente ainda de subsistência, os produtores, os agricultores, os senhores de terra de São Luís, do Maranhão, associados aos eclesiásticos, trataram logo, não é, de se unirem e colocá-los para fora. Daqueles tempos de tão ferozes batalhas, São Luís guardou sítios e sinais que estão espalhados em diversos locais. Um deles é o Palácio dos Holandeses. O velho casarão que existiu neste local até 1939 veio abaixo depois de uma reforma urbanística. Além dele, a pintura de Fran Post, mostrando a entrada da Baía de São Marcos e, em especial, a planta da cidade, cujos traços obedecidos em seu desenvolvimento posterior, constituíram peça fundamental para que a capital dos maranhenses fosse contemplada pela Unesco com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Daqui vem, não vem buscar o nosso bem, mas os nossos bens. Com essa frase, o padre Antônio Vieira descreveu o descaso a que as terras maranhenses viveram durante anos. A situação de miséria piorou em 1680, quando a coroa portuguesa impediu o cativeiro dos índios. Em resposta, foi criada em 1682 a famigerada Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará. A empresa fazia promessa de trazer escravos da África, oferecer capitais e implementos para melhorar os métodos de plantio e aumentar a produtividade da terra, além de garantir a comunicação marítima mais frequente e regular com Lisboa. A empreitada não deu certo e 2 anos depois, em fevereiro de 1684, o senhor de engenho Manuel Beckman, o Beckmão, se faz líder do movimento contra a fraude e a violência da companhia. Inspirado e apoiado pelos cidadãos de São Luís, começa assim a revolta de Beckman. A grandeza de Beckman para mim foi perceber que isso não podia dar certo, que não poderia ir muito longe. Agora, eu tenho um determinado texto aí em que eu digo que Beckman foi um político em estado puro, porque ele tinha a pureza das boas intenções. Para ter uma ideia, o governador estava no Pará, ele pega o Capitão Mó, põe o Capitão Mó em casa, na própria casa, preso na própria casa sob a vigilância da própria mulher. Para que ingenuidade maior? E depois expulsa os jesuítas e manda os jesuítas à frente a Portugal. Quando o irmão dele vai a Portugal explicar o que acontece aqui, todo o caso já está explicado, entre aspas, pelos religiosos aos governantes portugueses. O fato é que ele já vem preso, enfim, é mandado um governador muito forte, muito autoritário, né, que depois vê que se exagerou, se deu dimensão muito grande a essa revolta de Beckman, né? O fato é que Beckman termina enforcado. Beckman e o seu companheiro Jorge de Sampaio serão condenados à morte. Ao subir ao patíbulo em 10 de novembro de 1685, o bravo cidadão pronunciou a frase que ficou famosa: "Pelo Maranhão morro contente". Muitos maranhenses passam nesse ponto todos os dias e nem imaginam que aqui um verdadeiro herói tenha sido sacrificado. Sua causa era a liberdade do comércio. Sua luta, no entanto, transborda da crônica provincial e se amplifica nas páginas da história pátria, como o verdadeiro protomártir da independência nacional.